Glória a Deus, aleluia, shalom, bom dia. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, te louvamos nesta manhã, crendo na tua misericórdia, na tua graça sobre nossas vidas, nos cobre com o teu sangue, nos dá direção, nos dá vitória, saída, entendimento, graça, sabedoria, ousadia, intrepidez, para que possamos cumprir, ó Pai, aquilo que está no teu coração para nós, em nome de Jesus. Tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajuda, Pai, a ir adiante glorificando e exaltando o teu nome. Que Jesus Cristo seja sempre o alvo maior da nossa vida, aquilo que tem que ser colocado como destaque, como saída, como escape, como resposta em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Está todo mundo ouvindo aí? Está tudo certo? Aleluia. Tá aí, não. Pronto, está arrumado. Irmãos, então vamos lá. É... Nesta reta final aí do juízo, o que eu creio que o Senhor tem para nós? Uma ele começou esse tempo focado em nós e vai terminar esses últimos dias focado em nós. Ontem a missionária Fátima trouxe uma palavra a respeito de algo que ela passou, que ela achava que ela já estava no outro nível, e Deus então vem e fala com ela ali que ela não estava ainda, não havia vencido ainda aquela manifestação, aquela atmosfera, aquela regência ali. Então, dentro disso, pegando aí um gancho, uma carona nessa palavra, nesse entendimento, é exatamente nesse ponto que o Senhor quer nos levar, para que nós entendamos que nós vamos ter que executar esse juízo, vai ser de daqui para lá, em alguma coisa, mas primeiro Deus está fazendo isso nas nossas vidas. E esse é o nosso grande problema, essa é a nossa maior resistência, porque nós não queremos isso. De verdade, as pessoas não querem, nós não queremos isso, ninguém quer. Todo mundo gosta de sombra, de água fresca, de ficar tranquilo, de avançar, mas só que isso dá trabalho. Isso requer um nível de fé, de entrega, de entendimento que o Senhor está requerendo, porque fica incompatível. O mundo espiritual não vai nos obedecer se nós andarmos de outra forma, se nós quisermos aplicar isso de um outro jeito. Não existe uma invencionice, não existe não, vamos fazer, não dá. Por isso, até nós estamos com um monte de gente ferida, machucada dentro da igreja, e nós estamos com um monte de gente, muita gente que está parada justamente pelas decepções de uma pregação ou de promessas dentro de uma boas novas que não tem nada de boa nova. Um evangelho que é aquele anátema, que Paulo fala, olha, se te pregarem outro evangelho, ainda que sejam os anjos ou nós mesmos, seja anátema, seja maldito, porque não existe. O que é pregar outro evangelho? É pegar a palavra de Deus e tergiversar. Você muda o verso, você faz uma adaptação para que o ouvido com coceira, como diz a palavra também, ele ouça aquilo que ele quer. E vai ser então um refrigério para o ouvido, porque está coçando. E quando está coçando ali, a gente pega um cotonete, alguma coisa, a gente coça, aquilo é muito bom. E quando o ouvido está coçando, com coceira, o que ele quer? Ele quer alívio. E o que vai trazer alívio para ele? O que as pessoas têm entregue para ele? É aquilo que ela quer ouvir. Não, vai assim mesmo, daqui a pouco as coisas vão mudar, Jesus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo, e as pessoas vão indo ali, dá aquele alívio momentâneo, só que não avança, nunca sai do lugar, nunca vai para frente. Então é exatamente isso que o Senhor está confrontando para que nós tenhamos condições de gerar um ambiente de executarmos esse juízo. E aí ficamos dentro desse tipo de manifestação, onde nós ficamos ali com coceira no ouvido, querendo ouvir o que nós queremos, e estamos feridos dentro da igreja, e estamos vendo um monte de gente lá fora que receberam um monte de promessas, que receberam um monte de coisas dentro da palavra corrompida agora, anátema, aquela pregação maldita, pregando o evangelho
para trazer uma esperança, uma expectativa dentro daquilo que não existe. Porque tira Cristo, que nós temos falado, tirou Cristo do Evangelho, não existe Evangelho. O Evangelho é Cristo. Então, se Cristo não estiver sendo pregado, se você não tiver que tomar sua cruz, seguir e fazer e morrer e executar essa sentença contra a sua vida primeiro, não existe Evangelho. E aí, por isso que você conversa com as pessoas, fiquei tanto tempo lá, ouvi tanta coisa e nada aconteceu. Porque as pessoas não foram confrontadas. Elas foram sempre acariciadas, sempre com carinho, sempre com um negócio. Mas então a igreja não tem amor, não tem zelo com as pessoas? Tem amor. O apóstolo não me ama como meu pai espiritual ama. Ele me ama. Só que tem hora que ele vai para mim, cara, você vai ter que ver o que você vai fazer da sua vida, mas a toada é aqui. Esses dias mesmo eu dei testemunho que eu mandei um áudio para ele e falei, ó, pastor, tá difícil nessa parte aqui, cara, não tô conseguindo romper. Aí tinha uma outra pessoa envolvida. Ele falou, ó, é com você o negócio, irmão. Porque você vai ter que suportar o débil. Você vai ter que suportar aquele que... Aí você tá querendo que o cego enxergue, aí você vai se tornar cego como ele. Mas a opção é sua, escolhe aí, abraço. Acabou. Aí eu tive que escolher. Se eu ia fazer, se eu ia entrar naquela situação com o débil, com o cego, porque eu estou enxergando, ou se eu ia sair e escandalizar, fazer um monte de coisa, no sentido naquela situação específica. Então, o que ele trouxe para mim como meu pai espiritual? Um amor, ele me ama, em Cristo Jesus. E Cristo então fala, faça assim. Anda a segunda milha, dá também a capa, dá a outra face. E isso nós não queremos. Eu não quero e você não quer. Por isso nós temos falado, vai morrer, vai se arrepender, vai buscar a Deus, vai fazer, e Deus está batendo nessa tecla diariamente, para que nós tenhamos condições de executar juízo. E eu vejo um zelo, um amor de Deus muito grande para com as nossas vidas, porque Ele tem nos amado tanto que Ele corrige ao filho a quem ama. O bastardo, Ele deixa para lá. Então você tem que se sentir amada no último grau. Esse tempo atrás, uma irmã entrou em contato com a gente, conversando comigo, com a pastora Fátima, a respeito de uma situação. Eu falei, olha, no que eu entendo, o que eu entendo dessa liderança sua, que eu conheço um pouco, e nessa situação que você está passando, você deveria ficar feliz, porque a pessoa está te amando, como pai. Porque se você fosse bastarda, já teria abandonado. Então, acerte isso daí, obedece e fica de boa, porque ela estava se sentindo perseguida. Ela estava se sentindo como se a pessoa, como se a liderança, como uma representação do pai mesmo, estava tratando ela de uma outra forma, e ele só estava alinhando. Então, de repente, para sua vida, virar um alinhamento, como um pai que ama. Então, de repente, a nossa vida, como uma manifestação de pai, vai te alinhar. E isso vai te confrontar. Mas porque nós te amamos em Cristo. Então, nós trazemos um alinhamento. Anda por aqui. Cristo amou a igreja. E como o pai fala para que ama o filho a quem ama. A quem que ele corrige o filho a quem ama. Então, não tem nada de perseguição, nada de afronta. É um confronto para crescimento. É um amor manifesto, porque você é filha, porque você é filho. Então se sinta amada. Pastor, mas dói muito, é humilhante, eu sei, é horrível. Porque primeiro que nós queremos as respostas rápidas. Queremos sofrer o mínimo e queremos voar em segundos. E então isso aí já nos sufoca demais. Porque parece que nada está acontecendo muitas vezes. Parece que as coisas elas vão e elas têm um tempo. Elas têm um tempo para engravidar, para gestar, para o bebezinho crescer, para depois vir à luz. E a gente quer tudo agora, vamos embora. 30 anos de bagunça, um mês de igreja, pronto, Jesus não fez nada, eu vou voltar para a bagunça. Tava uma coisa linda. Você vê a pessoa caminhando, a pessoa tava bonitinho.
Tava limpinho, tava fazendo as coisas, daqui a pouco tá lá como a porca, como o porco, na lama de novo. Porque em um mês acha que tinha que mudar tudo, a bagunça que fez em 20, em 30, 40 anos, uma porcariada toda. Aí volta para lá de novo. Ah, não aconteceu nada. Então nós precisamos entender que Deus está trabalhando, está batendo nessa tecla. Então a missionária falou ontem, eu pensei que eu estava num outro nível já. Só que aí o que me chamou a atenção disso? Ela pensou que estava num outro nível. E ela vem publicamente falar, eu não estou no outro nível, mas eu vou buscar a Deus para estar. Eu vou acertar a minha vida. Então é isso que ele quer. Ela vem e traz uma palavra, ó, eu achei que eu estava bem nessa área, eu não estou bem. Porque, de repente, para ela, aquele ambiente ali, aonde o marido dela foi ajudar e ela, de alguma forma, ele se sentiu atrapalhada, é o lugar de, de reinado dela. E ali não pode entrar ninguém. A minha esposa passou por isso. Quando Jesus começou a acertar a minha vida, eu comecei, então, a dar palpite, a querer fazer uma coisa, fazer outra. E ela já deu testemunho aqui, que aí ela não queria. Aí Deus veio e falou com ela, mas você não pediu? Você não orou para ele estar junto? Agora ele vai dar palpite. Se você quisesse fazer sozinho, então, não tivesse orado para ter marido. Agora você tem marido, ele quer ajudar, quer dar palpite, tem a opinião dele, dentro de um lugar espiritual agora correto. E aí ela vai, então, ter que abrir mão de certas coisas que ela decidia sozinha, que era para ela uma segurança, porque ela estava toda ferida na passividade, com a falta de decisão. O pouquinho que ela tinha, alguém entra, se ela não entende a coisa no macro, aquilo que Deus está fazendo como um todo, para ela vira uma bagunça. A pastora Pátria mirou, porque ela não conseguia ainda abrir a visão para ver o que Deus estava fazendo num todo, e só estava tendo um intruso agora, mexendo no mundinho que era dela. E isso fez com que ela ficasse. Então, cuidado com os seus mundinhos, porque as pessoas podem estar ali para começar a mexer nisso, e você vai falar: não, aqui não. Nessa pia aqui, aqui eu reino. Ninguém lava um copo, ninguém faz um café, ninguém faz um arroz, aqui não. Porque aqui eu mando, aqui sou eu. Mulheres usam muito isso na sexualidade. Cuidado com isso. Porque é um lugar que você reina. Então, como você está muito ferida, de repente você se fecha sexualmente, porque você fala, bom, já que eu não posso aqui, não posso lá, não manda em nada, é ele que faz, aqui não vai ter. Acabou. Decisão minha. Aí você vai incorrer num erro muito grande de estar colocando a tua vida e o teu casamento em risco por causa da ausência desse relacionamento, fora da palavra, porque você está ferida e aquele lugar é o teu ambiente de segurança. Então não vai relar em mim. Ah, é assim? Ah, você que manda lá? Sou eu que mando aqui. Acabou. Então cuidado com isso, porque a gente vê as mulheres usando demasiadamente é, esse tipo de manifestação. Porque para ela é o mundo dela, então ninguém vai entrar, ninguém vai mexer. Eu não quero saber disso. Estou fora. Não vou e acabou. Ponto final. Porque você gosta daquele ambiente. Porque nós gostamos de liderar, de mandar, de ter domínio. Então, quando a cozinha da irmã Fátima foi. Eu estou falando aqui porque ela falou na pregação lá, né? Quando a cozinha dela é invadida, ela pega e ela some daquele lugar. E ela escuta do marido o que ela escutou. Você não mudou. E aí vem o choque. Ali vem. E aí foi o bonito de ver, porque ela foi e falou: eu não estou bem, eu achei que eu estava, mas eu vou me acertar, eu vou buscar, eu vou fazer. Então é isso, é nesse ambiente que o Senhor quer nos levar, para que abramos mão desses ambientes de segurança, desses lugares que nos alimentam, porque é um reinado falso. Ela achou que estava reinando já nessa situação. Mas como ela estava num lugar ali que Deus queria mexer, ela percebe que ela não estava reinando. Esse negócio de você se fechar em qualquer ambiente da tua vida, que ninguém entra, que sou eu que mando, nada mais é que uma manifestação de carência e de cobiça, como nós temos aprendido com o apóstolo. Cuidado com as carências e as cobiças, porque isso vai dar problema. Então, porque você tem uma carência de aprovação, ou de reinar em alguma coisa, ou de realmente dar uma palavra final, porque você, em nada você domina, em nada você pode falar é assim, então você pega e você se manifesta nessa área, por exemplo, das mulheres, na sexualidade. Então, ali, pela carência dela, ela fala, não, não, não vai ter. E pela cobiça dela, porque ela quer
se sentir aliviada. Pelo menos uma coisa eu posso decidir, e está decidindo mal. Ah, pastor, mas o meu marido não tem, eu não sinto nada por ele, não tem atração nenhuma, ele não toma banho direito, ele lá. Você tem uma lista infindável. Beleza, tá certo. E eu entendo que é complicado. Ontem nós falamos a respeito de mulher se relaciona com homem e mulher de Deus se relaciona com homem de Deus. Então você tem uma expectativa de ter um homem de Deus para você se relacionar. Mas você tem aprendido também, você que é mulher de Deus e ele que é o débil, que você como mulher de Deus, você pode na relação ministrar ele. Então você está agora, você tem que pegar a mulher de Deus no relacionamento sexual, você vai abrir mão disso para ter o relacionamento sexual, para ministrar o teu marido. A mulher santa santifica o marido. E você vai então colher uma semente para avanço e você vai transferir a realidade espiritual que você tem para o débil. Então você ainda, além de reinar no lugar errado por causa da carência e da cobiça, você perde uma oportunidade de mudar o mundo espiritual do débil, que é aquilo que eu ouvi do apóstolo. Você que sabe. Só que ele é o débil. Se você não quer se deitar, você quer reinar aí, você quer suprir a tua carência, a tua cobiça, você está perdendo a oportunidade. Ah, mas eu tenho que me relacionar todo dia? Não, você vai se relacionar sempre que Deus te der graça, mas você vai pedir essa graça. Você vai orar para ter graça. Você vai orar para conseguir fazer. Você vai orar para o Senhor gerar na tua vida um desejo, uma vontade, ou pelo menos uma decisão. Pastor, mas eu não sinto nada. Não é para você sentir nada agora. Infelizmente, nesse momento, não é uma questão de prazer. É uma questão de usar uma arma espiritual para mudar o rumo da tua casa. Agora, não tem nada a ver com prazer, com orgasmo, com um monte de coisa. Não é isso que nós estamos falando. De repente, você não vai conseguir nem ter nenhum tipo de excitação, de nada. Você vai ter que apelar para coisas artificiais para conseguir. Uma pomada, um negócio, mas você vai ter que fazer isso. Eu estou falando assim, bem escancarado, como a gente procura fazer sempre, para você ver que tem recurso, tem um jeito. Pastor, mas eu me sinto uma boneca inflável, eu me sinto um lixo, eu me sinto uma escória, eu me sinto. Porque o mandamento está sendo penoso para você, porque você é só mulher. Sabe quando que você vai entender isso? Quando você virar nessa área uma mulher de Deus. Aí os mandamentos do Senhor não serão penosos. Aí você vai entrar num ambiente em Deus que você vai ter essa prática e essa prática se torna então espiritual e isso para você não vai ser mais essa coisa tão violenta que te machuca, que fere os teus princípios, que você sai daquela relação com tanto nojo, com tanto asco, que você não vê a hora de tomar um banho, de se lavar para tirar aquilo de você. Isso vai passar. Porque você vai entender que você fez um culto. Teu relacionamento sexual, ele vai ser um culto. Você não vai mais sentir uma boneca inflável, você não vai mais se sentir usada, você não vai mais se sentir explorada, você não vai ficar com raiva porque você deu prazer para o teu marido, porque as mulheres têm raiva de dar prazer para o marido. Quando a mulher vê o homem chegando no prazer, ela fala, que desgraça. Além de tudo que ele faz comigo, além de tudo que eu ouço, além de tudo que eu passo, ainda eu tenho que dar prazer para essa porcaria. Eu não quero fazer isso. E aí você se fecha. Porque agora você já entrou num outro ambiente, agora você já está na vingança, na retaliação. Então entenda que o desdobramento disso, ele vai longe. Ele vai ficar, dá para a gente desdobrar aqui falando um monte de coisa que esse tipo de manifestação tem. Então é a arma que você tem, você se vinga. Fala aqui, agora eu vou me vingar. Aqui agora eu vou retalhar. Aqui agora eu vou praticar a justiça humana. E aí você vai se enclausurando naquilo. Só que você está perdendo a oportunidade, porque você não fez a leitura que isso é algo espiritual, você não fez a leitura que isso é uma arma que Deus está te dando para você mudar o teu marido, para você mudar o teu casamento, para você entrar num outro nível de entrega, de renúncia e executar juízo sobre isso. E nós queremos a sombra e a água fresca. Não, primeiro o marido muda, depois eu me relaciono. E de repente Deus está esperando, vai se relacionar para o teu marido mudar. Pede graça para mim, use ainda que for algum artifício, alguma coisa artificial, um creme, uma pomada, alguma coisa, mas vai, colhe essa semente, se entrega a isso, esquece o que você tem que fazer e faça que o mundo espiritual mude. Pastor, dura esse discurso.
Aí Jesus falou, cara, se vocês quiserem ir embora. Falou, não, a gente não tem outra coisa para ouvir. Então não tem outra coisa para te falar. Eu sei que é duro o discurso. Eu sei porque eu vivi isso dentro da minha casa. E eu vi a minha esposa acabando de se relacionar comigo, virando na cama para chorar. Eu vi a minha esposa se relacionando comigo, chorando. E eu não estava nem aí. Porque eu queria me esvaziar. Então, eu sei bem do que eu estou falando. Eu sei muito bem o que a minha esposa passou na minha casa. Então, eu tenho experiência de vida, tenho autoridade para falar, e a minha esposa também tem autoridade para te ministrar, se você precisar, porque ela fez isso, não com todo esse entendimento, mas com o entendimento que ela tinha da época, ela fez muito isso. Sem ter esse entendimento de semente, né, na totalidade, a mulher santa, ela já tinha entendimento que santifica o marido. Então, eu sei, né, eu consigo imaginar o que você passa de aversão, de peso, de asco, de nojo, de, de se sentir usada, explorada, abusada, de entendo tudo isso. Só que agora, se você se torna espiritual, os mandamentos de Deus para você não serão penosos e você vai conseguir fazer isso de uma forma que vai trazer para você um crescimento dentro da sua vida e dentro do seu casamento. Porque veja se o diabo não está te roubando. Porque de uma forma ou de outra, nem que for de vez em quando, você está fazendo. Porque chega uma hora que não dá, por pressão, por sei lá como, de vez em quando acontece. Se você normatizar isso de uma forma espiritual, vai acontecer e vai ter proveito, porque esse de vez em quando que está acontecendo só está te ferindo. Então você tem que fazer do mesmo jeito algo que te fere. E você pode fazer agora, ser inteligente espiritualmente para fazer com algo que traga crescimento para você e para ele. Isso é executar juízo. Mas primeiro você executa na sua vida. Primeiro eu executo na minha vida. Primeiro eu morro, para depois trazer um ambiente onde os pecados, onde aqueles que estão prendendo o meu cônjuge, possa também ser executado juízo sobre eles. Agora, se aqui não está morto, não tem autoridade espiritual, não vai. Aí fica mulher lutando contra homem. Aí fica mulher se isolando para retalhar o homem que também está perdido. Então, na verdade, estão os dois perdidos. E aí você se sente espiritual com isso. E você não está sendo espiritual com isso. Você está sendo carnal tanto quanto ele. Porque você se fecha no seu mundo carnal de mulher. E ele está no mundo carnal dele de homem. Agora, se você se abre no seu mundo espiritual de mulher de Deus, aí você vai ter autoridade para ministrar aqui. Ah, mas e se nada acontecer? Aí lá na frente Deus vai fazer com que aquilo que a gente tem falado também, vai chegar um ponto final de Deus ali. Ou vai mudar, ou vai acertar esse casamento, essa vida, ou Deus vai pôr um ponto final. Acabou. Aí tem homem que é recolhido, tem casamento que Deus manda separar, tem várias coisas que acontecem aí. Aí vai ser com Deus. Mas a tua parte você tem que fazer. Agora, como que Deus vai trabalhar do lado oposto, aí não é a nossa parte. Acabou. Na minha casa chegou um dia que Deus falou com a minha esposa, agora é o ponto final. Se aqui não romper, pode separar. Então, hoje, se eu não tivesse rompido lá, daquela vez de Atibaia, já estaríamos divorciados, porque ela não ficaria comigo. Isso eu tenho certeza. Ela não voltaria aqui, não teria nada para eu fazer para ela ficar, a não ser mudar. Porque agora ali ela já tinha uma palavra de Deus, pode sair fora. E acabou. Ela já estaria sozinha hoje. Amém? Mas vamos lá agora. Isaías 1, 19. Se quiserem e me ouvirem, comerão o melhor desta terra. Mas se vocês se recusarem e forem rebeldes, serão destruídos à espada, porque a boca do Senhor o afirmou. Como se tornou infiel a cidade leal, ela estava repleta de justiça, a retidão habitava nela, mas agora é cheia de homicidas. Sua prata se tornou escória, e seu vinho se misturou com água. Então, essa passagem, ela está falando, nós temos falado a respeito de se credes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, se quiserem me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, e nós como terra.
E Deus está falando aqui, ó, era uma cidade leal, mas se tornou infiel. E agora a prata, que é a riqueza, que é aquilo que tem poder para quitar dívidas, para avanço, agora se tornou a escória, está só a sujeira, está só o resto. E o vinho, que era puro, que trazia uma alegria genuína, agora misturou com a água, perdeu totalmente a força, a potência, está adulterado, está alterado a essência. Então, a nossa vida, em muitas áreas, por não crermos e não ouvirmos, não comermos o melhor da nossa terra no sentido de obediência, nós estamos nos tornando assim. A prata, a riqueza, está virando escória. E o vinho está sem sabor, não traz mais alegria. Até bebe, mas como ele é misturado, ele perde a força. Então você fala, cara, eu bebo vinho, mas não vai. Não vai porque nós estamos sendo infiéis. Nós estamos nos perdendo. E não estamos, então, obedecendo. Então, se crerdes e me ouvir, não estamos crendo e nem ouvindo. E não estamos comendo o melhor da nossa terra. Nós, como terra. Que é o que a missionária passou ontem. Ela não conseguiu, naquele ambiente, crer e ouvir. E praticar ali o que Deus tinha para ela, naquele lugar. E graças a Deus que agora ela vai se acertar em Deus e vai ter a oportunidade de daqui a pouco, comer o melhor da terra dela. E sabe qual que é o grande problema disso, da terra? Você come. Ela ontem, ela comeu o ruim da terra dela. Não sei se foi ontem que aconteceu, o dia que aconteceu. Ela comeu o pior da terra dela e ela deu o pior da terra dela para o seu esposo. Entendeu? Então, tem ambientes da sua vida que você está comendo, como mulher, o pior da tua vida e está comendo o pior da vida do teu esposo, da terra dele, que já não está boa. Se você se torna mulher de Deus, você come o melhor de você mesma, da sua terra, e começa a comer o melhor, ou a profetizar na terra dele o melhor. Porque agora, como que você vai profetizar, liberar, executar juízo na terra dele, porque ele não crê e não ouve, para a terra dele se tornar boa, se a tua terra está do mesmo jeito? Não tem mudança. Mulher com homem. Terra que não ouve e não obedece, com terra que não ouve e não obedece. Cada um na sua e todo mundo com suquita. Agora, se você acerta a tua vida, se eu acerto a minha vida, aí eu sou homem de Deus. Aí eu me manifesto como homem de Deus, porque eu creio e ouço, aí eu como o melhor da minha terra e posso servir o melhor da minha terra para as pessoas, para minha esposa, para as ovelhas, para o meu filho, para todo mundo que está ao meu redor. Agora, como que eu vou servir o melhor da minha terra para quem está ao meu redor, se eu não ouço e não obedeço? E estou sempre comendo o melhor da minha terra, eu só vou manifestar a escória, porque vai perder o valor, a prata vai perder o valor. Então só tem escória para servir. Só um vinho adulterado para servir. Então não tem alegria e não tem riqueza perto de você. Não tem nada de bom perto de nós. Nós perdemos totalmente a essência de Cristo, riqueza e um vinho que ele transformou. Aquele vinho lá da, da, da festa do casamento. É esse vinho que nós temos que ver. Um vinho melhor da festa. Se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você vai ter prata, você vai ter riqueza, você vai ter como quitar suas dívidas, você vai ter como quitar a sua dívida no mundo espiritual, você vai ter um vinho bom que traz alegria, você vai avançar e vai servir isso para as pessoas. Então, você, dentro da sua manifestação e eu dentro da minha, quando nós decidimos virarmos realmente e andarmos como homens e mulheres de Deus, crendo e ouvindo e comendo o melhor da nossa terra, nós entramos numa grande vantagem, porque nós paramos de comer o pior da nossa terra, começamos a comer o melhor de nós mesmos, e o ruim da terra do outro, o mínimo que vai acontecer, se você não conseguir alterar lá, você não come mais. Agora, quanto que você está comendo do ruim da terra do outro? Da pessoa que está perto de você? Porque a tua terra também está, então vira um imã de atração. A minha terra também é ruim, porque eu não creio e não obedeço. O outro também não crê e não obedece. A terra dele também, ele come o pior da terra dele. Ficam terras que se atraem. Aí você sai daquele ambiente exausta, destruída. Você entra num lugar, você fala, cara, hoje eu amanheci melhor. Mas você chegou ali, não dá 15 minutos, você está acabada. Acabado. Por quê? Tem um ambiente ali que te contamina rapidamente. Tem uma atmosfera naquele ambiente de pessoas que não obedecem, que não creem e que estão sempre destilando o pior da terra. E como a tua está igual, você entra naquilo em segundos. Em segundos.
Agora, quando você está diferente, a terra do outro tá reverberando no ambiente ali. Só lixo, só escória. Mas você está com a prata e com o vinho bom, você está com a alegria e com a riqueza. Aquilo não entra. Aquilo não muda o teu mundo. Então, o mínimo que vai acontecer é o teu mundo não ser abalado. E temos ainda a oportunidade de você abalar positivamente o mundo do outro, que é nesse ambiente que o Senhor quer nos levar. Mas nós ficamos sempre com a nossa razão, ficamos sempre querendo provar alguma coisa. E Deus está falando, cara, vai morrer, vai acertar a tua vida, executa juízo primeiro sobre você, sobre as suas decisões, sobre aquilo que você tem que fazer. Vai se tornar prata de novo, vai se tornar um vinho sem mistura, vai crer e vai ouvir como o melhor de você mesmo. E aí nós vamos começar a entender as coisas um pouco diferente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, vai falar dos bichos. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Aí ele vai fazer a lista aqui de tudo que ele fez. Então, fazendo aqui uma ligação entre essas palavras, entre a manifestação de Davi e a manifestação, e eu fico imaginando a manifestação de Deus lá em Noé. Porque se você for entender aqui, que leitura que Davi fez? Foi chamado, então, seu filho para construir esse templo, ele não poderia fazer, porque havia sangue na mão dele, de Davi, então foi passado isso para Salomão, mas só que ele faz uma leitura: o meu filho é moço, é tenro, e essa obra é muito grande. Eu vou me envolver com isso, com tudo que eu posso. Na minha jurisdição, eu vou fazer o que eu puder. Então ele pede oferta, ele fala com os líderes, ele fala com o povo, ele se envolve como homem, ele se envolve como rei, ele se envolve como pai, ele se envolve com tudo que ele pode. Ele usa todos os recursos que ele tem para trazer provisão para o filho que é moço e tenro.
E então ele valida a ativação do filho através dessa atitude. Ele fala: filho, eu quero que o mundo espiritual entenda que o Pai está com você, que eu creio na tua chamada, que eu creio naquilo que está começando a acontecer na sua vida, e eu vou investir nisso. Está aqui a minha parte. E Salomão, então, vai trabalhar a partir daquilo que o rei estava fazendo, que o pai estava fazendo por ele. O apóstolo Éder falou algo a respeito do leão, que quando o leão, uma das marcas que ele é o rei da selva, é porque ele executa um domínio num território e ele então reina naquele lugar. E ele controla aquilo com o rugido. Ele ruge e os animais ali então se afastam. Quando ele percebe um perigo, ele ruge. E o que que o apóstolo estava ensinando? Que o pai, o leão macho, quando ele tem os filhotes, ele pega um filho, ele pega um macho. E ele começa, então, a tratar aquele filho de uma forma diferente. Ele vai, então, falando: você vai entrar no meu lugar. E quando aquele leão macho toma um certo tamanho, ele começa a colocar o leão macho para reinar. E ele fica na retaguarda. E o leãozinho, então, lá que já é hominho, já é leãozinho grande, ele vai rugir quando precisa. Só que muitas vezes, aqueles que estão invadindo o território não obedecem o rugido daquele leão novo. Ele não tem potência ainda. E quando o leão velho, o pai, percebe que o adversário está invadindo, ele ruge. Aí o adversário retrocede. Então, como que o apóstolo ensina e fecha isso? Qual a função do pai? O pai tem que lançar o filho e ele tem que ter força ainda. Não é você morre e depois o filho assume. Por que que muita coisa acontece aí em igreja, em empresa? Porque o pai não consegue passar para o filho enquanto ele tem força para rugir junto. Então, quando o filho não consegue, o pai ruge até que o filho se estabeleça. Então, o que Davi estava fazendo aqui, ele entra, ele faz a leitura, mas ele percebe que é um leão novo, que o rugido dele não ia atingir tudo que ele precisava para construir aquilo que era muito grande, era uma obra para Deus. Então, ele pega, ele lança tudo e ele ruge junto. E o adversário, então, tem que retroceder e a obra é feita. Então, é nesse ambiente que nós temos que entrar. Nós temos que rugir e sabermos que tem alguém na retaguarda, nós temos pai, que se o nosso rugido não alcançar, vai ter alguém rugindo por você. Então, por isso que é totalmente possível você entrar, você mulher, entrar nessas coisas que a gente falou no começo, no seu relacionamento, porque você vai rugir. Deus está falando para você, ruge. Mas quando você rugir e não conseguir vencer, porque ainda os adversários vierem e você não consegue romper, mas pela tua decisão de rugir e porque você foi e foi fazer aquela obra, quando você menos esperar, o Pai estará rugindo por você e você vai e executa o projeto. E o templo é construído. E a tua casa muda de destino. Então você tem que saber que tem um Pai para rugir por você se o teu rugido não atingir. Mas também tem um Pai que está esperando, creia e ruja. Creia, me ouça e vai manifestar o melhor da tua terra. Filha, ruja na área sexual. Tome a decisão de, se o teu rugido não atingir para você vencer isso, o pai vai rugir por você e você vai conseguir. Filho, ruja. Maria de Fátima, ruja nessa cozinha. Se você não conseguir, o pai ruge por você. Alexandre, ruja nas suas áreas que você não está conseguindo. Se você não conseguir, o pai vai rugir por você. Ruja, solte a tua voz em fé, vá para uma manifestação de avanço, execute juízo contra isso. Então eu vejo aqui na vida de Noé exatamente isso, um Deus dando para esse homem uma missão impossível. Irmãos, nós vamos imaginar o tamanho desse negócio. Se nós formos imaginar as ferramentas que tinha na época, o que tinha disponível, a mão de obra, porque quem se envolveu com isso? Talvez ele tivesse um recurso para que as pessoas que não creiam pudessem ele contratar. Eu até creio nisso, conjecturando que não foi só ele e os filhos que construíram. Ele pode ter pago, Deus pode ter trazido o recurso. Eu creio que ele era um homem próspero e que pagou para fazer, mas mesmo assim era muito trabalho. O negócio era muito grande, muito cheio de detalhe.
tinha que ser um negócio muito bem feito, muito bem vedado, porque as águas viriam e viriam com muita força. O negócio não podia tombar, o negócio não podia entrar água, o negócio tinha que... Era uma coisa doida demais. Que se for fazer hoje, tudo bem, com tudo que tem de máquina, de tecnologia, tendo tudo isso aqui disponível, para a gente ver na palavra, ver tudo, mas para ele foi passado as medidas, medir como que era muito complexo. Mas o que Deus fez aqui, essa manifestação que depois Davi fez a favor de Salomão, ele falou assim, vai lá, constrói. Constrói a arca, Noé. Essas são as medidas, essa é a forma, é isso que eu quero que você faça. Ruge aí, mas o pai está aqui. Então Deus foi suprindo. Deus foi trazendo, Deus foi abrindo as portas. Então você não está sozinha nisso. Pastor, mas eu estou muito cansada para rugir, eu estou muito cansada para executar juízo, eu estou muito cansado para dar. Só tome a decisão dele, Deus vai fazer a leitura. Ele está querendo, mas ela é nova e tenra. Eu vou trazer os recursos como pai, como Deus, como rei, como sacerdote, como qualquer coisa que você precisar. O Senhor vai te visitar, vai me visitar, vai liberar os recursos, nós vamos conseguir ter a provisão total para executarmos isso e construirmos esse templo para Ele, porque é uma obra que você está fazendo para Ele. O teu casamento é um templo que está sendo construído para Ele, a tua vida financeira, a tua saúde, o teu ministério que está sendo reerguido é para Ele. E Ele vai te suprir, Ele vai te visitar, porque Ele está nesse negócio. Você tem chamado a atenção dele, você tem feito como Noé. Noé, eu vou acabar com tudo, mas você chamou a minha atenção por estar andando diferente nessa manifestação de trevas, e eu tenho uma aliança com você. Olha o que Deus falou para ele, eu vou fazer uma aliança com você, e eu vou te visitar. Constrói isso aqui, tem um projeto. Deus tem um projeto para você. Pega esse projeto. Pastor, eu já sei o projeto, Deus já falou comigo, mas é muito complexo, é muito grande. Ele estará trazendo a provisão nas tuas mãos, porque ele é fiel e ele sabe o que ele está fazendo. E se ele pediu para você, é para você. Se ele colocou esse projeto na tua mão, é para você fazer e acabou. Ele vai te dar condições de fazer. Ele vai trazer as respostas, ele vai operar, ele vai rugir quando precisar. Somente entre no negócio. Somente creia e ouça, como Isaías 1,19, e vai comer o melhor da tua terra. Vai virar homem e mulher de Deus. Para de ser só homem. Para de ser só mulher, porque você não vai conseguir. Ali em Noé, os homens e as mulheres morreram, mas o homem de Deus resgatou ele e a sua casa. Porque ele era um homem de Deus, tinha uma marca nele. E Deus vem falar assim, eu vou fazer uma aliança com você. Você, a tua mulher, os teus filhos e as esposas estarão dentro da arca. Porque eu vou fazer uma aliança com você. Constrói a arca, eu sou responsável por ela. A arca não tinha leme, a arca não tinha nada. Depois que entrou na arca, que fechou a arca estava vedada, Deus fechou a porta, acabou, estavam os homens lá dentro, as mulheres lá dentro, os bichos lá dentro e água. As fontes dos abismos se abriram, a chuva desceu com toda a potência e aquele negócio foi só água. Quem dirigia aquilo? O próprio Deus. Porque não tinha um leme, não tinha o que fazer, não tinha uma visão. Ou você vai entrar na arca e vai crer, você vai fazer isso e vai deixar o Espírito Santo dirigir a tua vida, ou nós não vamos ir muito longe. Então Deus está nos convidando hoje. Quer executar juízo? Constrói uma arca. Quer executar juízo? Vai construir um templo. Quer executar juízo? Vai fazer o que eu estou te mandando. Ah, mas é muito grande. Eu vou te prover. Ah, mas eu não consigo rugir. Eu vou rugir com você. O pai ainda está aqui. O segredo do que o apóstolo ensina é que o pai está vivo e forte. Então saiba que o teu pai está muito vivo e está muito forte. E ele consegue rugir muito bem. E o teu adversário vai ter que retroceder. Davi conseguia rugir muito bem, obrigado. E o adversário teve que retroceder. Deus sabia rugir muito bem, obrigado. E o adversário de Noé teve que retroceder. E Deus não vai ser diferente para você. Jesus não vai ser diferente para mim. Ele ruge e muito bem. A nossa decisão é fazer esse trabalho. A nossa decisão é entrar nesse entendimento. E ele vai trazer tudo o que nós precisamos para que verdadeiramente nós avancemos. A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus não falha. Jesus, ele não
tem filhos prediletos, ele não vai fazer com que, esse aqui eu vou socorrer, esse aqui não. Ele está disponível para todos nós. Vai morrer, vai ouvir a palavra, vai obedecer, vai construir sua arca, se dispõe a construir o seu templo, que a provisão virá. A provisão virá. Então, nessa temporada de juízo, Deus está nos chamando agora, nessa reta final, da mesma forma que nos chamou no começo. Acerta a tua vida. Cuida de você. Não, eu preciso cuidar do meu marido, preciso cuidar do meu filho, preciso cuidar da igreja, preciso cuidar. Cuida de você. Para você ter alimento para cuidar dos outros. Porque você está querendo dar comida e você está na miséria. Você está querendo fornecer alimento, você mesmo não tem comida. Como que você vai dar? Se bate um andarilho na minha porta pedindo comida, eu também não tenho? Então eu vou fazer como? São 2 andarilhos. Um no relento e um com um teto em cima da cabeça, mas também não tem comida. Talvez você esteja até dentro da igreja, mas está sem o alimento. E aquele que está fora, que você condena tanto, meu marido nem vai na igreja. E às vezes você vai e está do mesmo jeito que ele em algumas áreas. Às vezes eu vou e estou do mesmo jeito da minha esposa em algumas áreas. Só tem um teto na cabeça, que não está mudando nada, porque não entra em você. Você não se tornou igreja. Para ter realmente a marca de Cristo, para Cristo fluir. Você tem um teto. Você levanta a mão, você canta, você louva, mas você está na mesma linha de raciocínio. Mulher e homem. Você não está na igreja como mulher de Deus, para ter como levar uma atmosfera diferente para casa. Ali na igreja, naquele ambiente, naquela 1h30, 2 horas de culto, vem até um anestésico. Parece que você queria, se você pudesse, levar a sua cama, o seu banheiro, montar um quartinho na igreja e ficar lá quietinho. Pastor, na igreja, não é que na igreja é bom. É que na igreja vem um anestésico. Você está recebendo ali a palavra, o negócio e tal, você dá uma desconectadinha. Mas quando sai da porta para fora, que chega para enfrentar as realidades, que é o problema. A igreja é bom, óbvio que é bom. Só que não é essa a sua saída. Uma igreja física, as 4 paredes, a administração, o louvor, a palavra. Aquilo é para te transformar. Se isso não está entrando, se você não está se tornando igreja da porta para fora, das 168 horas da semana, se você passar 8 dentro da igreja, que é difícil quem passa, você tem 160 para enfrentar o mundo lá fora, para fazer o seu culto, fora da porta da igreja. Na empresa, na sua casa, na escola, com o marido, na cama à noite. É o culto. Para celebrar depois na igreja. Mas não cultua em lugar nenhum. O culto está tudo perdido, não cultiva nada. Aí depois vai lá na igreja, também não tem nada para oferecer, mas fica ali, respirando com ajuda de aparelho, entubada, na UTI. Estamos muitas vezes na UTI, dentro da igreja. Quantos anos da minha vida que eu fiquei dentro da igreja, entubado, respirando com a ajuda de aparelho? Graças a Deus que o Senhor me manteve vivo ali, ainda que entubado, respirando com a ajuda de aparelho. Não morri, mas o risco de ter morrido foi enorme. Então hoje Deus está te convidando e me convidando. Vai acertar a tua vida. Vai virar homem e mulher de Deus. Vai cultuar nas 160 horas fora da igreja, celebrar nas 8 horas dentro da igreja e ter realidade espiritual para mudar o mundo ao teu redor. Vai fazer com que realmente as coisas aconteçam. Vai construir a tua arca, vai construir o teu templo e o Pai vai te prover. Eu vou te prover. Eu vou te enviar o recurso, vou te enviar a palavra, vou te enviar tudo o que você precisa. Eu serei a sua provisão. E você então vai parar de ser tão preso numa pia de 2 por 1, onde fica ali, aqui ninguém rela. Deus quer abrir o nosso entendimento. Nós vamos enxergar as coisas de uma forma muito maior. Muito maior. A missionária Fátima estava presa numa pia. Deus falando, Fátima, eu tenho coisa bem maior para você. Vamos construir um templo? Fátima, vamos fazer uma arca? Vou te dar as medidas e vou te prover. Então, aquilo que era tão precioso para ela, Deus vem quebrar. Deus vai quebrar. Cara, você está presa nisso. Mas vamos abrir isso aí? Eu tenho algo bem maior para você. Abra a mão da pia e você adapta para a tua vida aí o que te prende naquele mundinho. Vamos fazer uma arca? As medidas estão aqui, ó. Vamos construir um templo? As medidas estão aqui. Deus vai dar medida. Deus vai dar o jeito. Deus vai dar a estratégia. Deus vai trazer o ouro,
a prata, a madeira, a pedra de ônix, a pedra de engaste. Deus vai trazer tudo nas nossas mãos. E como rei dos meus tesouros particulares, eu também vou investir. Tá tudo aqui, Salomão. O pai trouxe tudo para você, ó. O pai te abençoou. Vai fazer lá. Olha que coisa maravilhosa você ouvir isso do seu pai. Olha que coisa maravilhosa você começar a se movimentar e Deus falando, tá aqui, ó, a ferramenta, a madeira, o pai vai te ajudar em tudo. O próprio Deus fazendo com que as coisas aconteçam para você construir a tua arca, teu templo, morrer, comer o melhor de você mesma, de você mesmo, ser homem e mulher de Deus e executar juízo real e verdadeiro contra tudo e contra todas as atmosferas que estão ao teu redor. E você vai poder ficar livre, você vai poder avançar. Então, te abençoo para que você morra, para que você creia, para que você ouça e creia, para que você coma o melhor da tua terra e possa ter uma comida boa para servir para os outros, para mudar a terra dos outros. Pastor, mas você não tem noção de como está a terra do meu marido. Santifica ele com a tua terra. Você não tem noção como está a terra da minha esposa. Santifica ela com a tua terra boa. Vai buscar de Deus, Deus tem recurso para você. Ah, você não tem noção. Santifica, abençoa, seja uma terra saudável nesse ambiente, que daqui a pouco as coisas serão colocadas no lugar. Mas para de ser essa terra ruim, rebelde, árida, dura, seca. Vai fazer a coisa acontecer. Vai entrar naquele ambiente mesmo de desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida. Deus tem algo para você. Deus tem algo para fazer na minha vida e na tua vida para trazer uma condição de avanço. E aí nós vamos sair desse tempo, em nome de Jesus, aprovados, com os nossos adversários destruídos e com marcas de avanço. Para falarmos, Senhor, valeu a pena demais estar aqui. Valeu a pena demais morrer. Valeu a pena demais ficar aqui executando o juízo, orando, proclamando, porque eu abri mão de uma coisa tão pequenininha e o Senhor me colocou em algo tão grande. Uma pia, irmãos. Uma pia. Uma faca. Eu segurava aquela faca na minha mão como Eleazar com aquela espada, só que era algo mundano, carnal, diabólico. Eu não largo dessa faca. Aqui está meu sustento. Eu estou falando, abra a mão dessa faca. Seu sustento sou eu. Abra a mão dessa pia. Tua segurança sou eu. Abra a mão. Do que você tem que abrir mão? Abra a mão. O teu sustento é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem resposta para você. Abra a mão. Saia disso. Saia disso. Mas ficamos ali gastando força. Quanta força esse braço fez com aquela faca na mão? Quanta força, irmãos. 40 e poucos anos fazendo força com esse braço, gastando aqui, ó. A força do meu braço naquela faca, por causa de uma cultura, por causa de uma sobreposição de personalidade, por causa de algo passado, por alguém que eu idolatrei. Meu pai falou: a melhor coisa que tem na tua vida é você ter uma faca na mão. E eu fiquei preso 40 e poucos anos com aquela faca na mão, porque eu acreditava naquilo piamente. Só tem isso para mim. Você vai ter que abrir mão disso. Aquilo que você recebeu por sobreposição de personalidade, aquilo que você recebeu por idolatrar alguém, aquilo que você recebeu por hereditariedade, aquilo que você recebeu, você vai ter que abrir mão. Você fez muita força. Você gastou muita força da sua vida mental, na alma, no braço mesmo, muita força, empreendeu muita força nisso, porque você acreditou de todo o teu coração que aquele lugar, aquela pessoa, aquela voz não iria te decepcionar, e te decepcionou, e te deixou para trás, e te abandonou, e agora Deus está falando, vamos embora para frente, vamos fazer a arca, deixa o Pai rugir por vocês, abra mão disso, acabou esse tempo na sua vida, deixa eu te levar adiante, deixa eu fazer essa obra na tua vida, esquece isso daí, abra mão. E Deus então vai te estabelecer num novo lugar em Deus. Que você seja livrado de toda sobreposição de personalidade, de tudo que você ficou preso por idolatrar pai, mãe, marido, mulher, empresa, qualquer coisa. Coisa que você recebeu na sua vida, em nome de Jesus. Que você saia disso. Que você se limpe disso. E que verdadeiramente o Espírito Santo possa nos levar a um ambiente de entendimento, onde nós olhemos para o trabalho que dá. Irmãos, executar juízo, para finalizar aqui, a gente não tem mais nada, já está atrasado. Mas entenda o que
aconteceu com Noé? Deus deu uma oportunidade para Noé executar um juízo, num juízo dado por ele. Olha que coisa tremenda que Noé conseguiu. Olha onde Noé entrou. Não era qualquer juízo. Não era um negócio assim, ah, não, eu vou executar juízo contra um demônio, contra uma linha de pensamento da família, contra uma egrégora. É uma coisa. Deus está ali trabalhando a teu favor naquilo. Agora, Deus estava executando juízo contra aquele povo. E Deus, então, vê um homem que ele fala assim, Noé, construa a arca, execute juízo contra o meu juízo, eu vou te ajudar. Você não estará debaixo do meu juízo. Eu vou te dar condição de estar dentro de um lugar que te protege do meu juízo. Eu vou fazer um juízo para você. Quando era para morrer, você vai viver. Uma coisa tremenda. Tem coisa que fala, pastor, mas é Deus que está falando, mas você pode sair disso. Você pode vencer isso. Deus pode te dar uma estratégia. Num juízo que está liberado dele mesmo, naquele ambiente, naquele lugar, naquela situação, ele vai te dar um lugar para você executar juízo contra o juízo. Porque você vai achar graça diante dos olhos dele. Vai ser diferente. Deus vai dar uma estratégia. Sempre terá uma saída em Cristo. Sempre. Para Noé não tinha o que fazer, mas para ele em Deus teve. Deus levanta um jeito de ter uma saída para ele. O negócio era água. Então precisava de uma arca. Se o negócio fosse fogo, teria um outro negócio. De alguma forma Deus vai fazer. De alguma forma Deus vai dar uma resposta para mim e para você executar juízo contra isso. Amém? Que Deus te abençoe amanhã. Pastora Fátima, em nome de Jesus, estará ministrando. Até quinta, para a glória de Deus. Hoje à noite culto. Quem puder assistir às 20 horas. Em nome de Jesus Cristo. Abraço, fica na paz. Shalom.